E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que eu vou trazer a recordação do que é a partida da minha vida, que tá fazendo aniversário de 2 anos. Há 2 anos atrás, exatamente no dia 1º de maio, eu enfrentei o atual campeão do mundo, Jing Linek, que não era campeão do mundo na época. O Jing era o segundo maior rating do planeta na ocasião, e isso aconteceu numa simultânea no Chess 24. Agora, eu vou trazer nesse vídeo revelações, coisas que eu nunca falei sobre essa partida, e uma palavra que normalmente eu não uso no xadrez, mas sim, alguns momentos onde eu tive sorte nesse jogo. Prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos a essa partida rafaelesca agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem a Rafaelito, mas se tremendo por inteiro nas bases grobeiras, contra o dragão chinês Jing Linek. E nessa partida eu coloquei, claro, foi ele mesmo, E4. O favorito de Bob Fischer tem que estar em campo. Agora, o Jing botou uma Caro-Kann, eu joguei a linha do avanço, bispo F5 e bispo D3. E aqui é o primeiro momento onde eu já considero que os caminhos da sorte iam se abrindo um pouco pra mim, porque ele podia jogar qualquer coisa, mas aqui a gente tá jogando uma linha mais rara, essa linha do bispo D3. Mas, Rafael, isso não é uma verdadeira porcaria? Até é, mas é uma porcaria que eu tô familiarizado. Então eu jogo isso aqui diariamente em Blitz, e eu já me sentia confortável nessa posição. Por quê? Porque eu conheço os planos de meio jogo. Então eu podia ter entrado em alguma outra linha aí, caído numa preparação digleresca, ou numa coisa muito teórica, e não ia ter competição contra um jogador tão forte como esse. Então eu sinto que aqui eu já dei um pouco de sorte na escolha do repertório. Porque depois da troca, a gente tá jogando uma posição bem mais rara, mas uma posição que eu jogo muito em Blitz. Então conheço mais ou menos as ideias, não vou precisar gastar tanto tempo para entender os planos. O Jing jogou com E6, cavalo E2, e aqui eu já começo a vislumbrar, né, o meu plano de meio jogo, que é jogar roque, F4, F5, é assim que eu jogo normalmente em Blitz. Então vejam que eu consegui jogar um pouquinho mais rápido a fase da abertura. Ele jogou com C5, que é normal também, C3 para manter a solidez do centro, a estrutura do avanço, cavalo em C6, roque. E aqui o Jing seguiu desenvolvendo, e eu já sei mais ou menos por onde ele tá indo. Ele quer trazer o cavalo para F5, e é aquelas estruturinhas de francesa. Eu sou franceseiro, então também tava mais ou menos por dentro desse tipo de variante. Observem que um pouquinho de sorte. Pô, caiu num repertório que eu conheço mais ou menos. Podia cair numa coisa aí, que porque eu não tinha noção, ia tentar improvisar, já ia dar problema e rápido. Bem, joguei com A3, que é um plano também que se joga muito nessas estruturas de francesa do avanço, para forçar as pretas a tomar uma decisão em relação à tomada do peão de D4 ou do avanço. Ele passou o cavalo para F5, eu joguei B4, e depois da troca, estamos numa típica estrutura de francesa do avanço, onde, claro, o Jing Linek não tem o bispo mal, o bispo de C8. Tudo bem, segue a peleja, ele jogou com o bispo E7 para desenvolver, para preparar o roque, né? Agora, cavalo em C3, roque foi jogado, e bispo E3, e aqui o Jing jogou o melhor lance, é o lance da máquina, tá? É um lance de campeão do mundo. Ele jogou dama D7, é o melhor lance nessa posição. Mas, de novo, esse lance, que é o melhor da máquina, não é um lance que me assustou muito. Vejam como é curioso, esse é o fator humano, tá? Tô revelando aqui os fatores humanos, por quê? Ele chama pra um xadrez muito mais posicional. A gente vai entender o refinamento do dama D7, tá? Porque um dos lances que as pretas querem fazer aqui é jogar o lance A5, pra quebrar o flanco da dama, só que eu tenho B5 como uma reação, e mantenho tudo fechado. Então o dama D7 é preparando a ideia do A5 no momento certo. Mas eu já sabia mais ou menos o meu plano, eu vou atacar no flanco do rei. E como o dama D7 não traz uma ameaça tão direta e rápida, eu iniciei o meu plano, que é o mesmo que eu jogo em partidas de Blitz. Então se eu entrar no meu perfil, lá no chess.com, tu vai ver eu jogando isso aqui 1 milhão de vezes. Então aqui eu tava naquela situação, vou jogar o meu G4 de sempre, né? E começar o ataque. Agora, o Jing aqui, ele tomou em E3. A ideia é, se ele jogar um plano como o cavalo H4, eu tô jogando F4, F5 e tô iniciando o meu ataque, rei H1, torre G1, e tamo indo pra cima. Ele trocou, eu retomei, e aqui é que a gente entende a profundidade do dama D7 do Jing. Ele jogou B5, que é de novo o melhor lance. É um xadrez posicional, mas esse que também é o lance fino, de novo, eu vou contar aqui essa questão da sorte, porque esse lance do Jing me deixa apenas com uma opção. Ele tira totalmente as dúvidas que eu podia ter nessa posição, porque eu só tenho um lance aqui na minha avaliação capivarosa, tá? Porque observem que ele tá sacrificando um peão, a ideia é que ele quer jogar A5, sem permitir que eu jogue o B5, e isso tudo tá embasado em temas táticos, porque se eu tomar aqui, ele toma em B4, e olha lá, se eu voltar o meu cavalo, eu tomo um duplo,
tô perdendo o jogo, e se eu tomar aqui, ele desmantelou completamente o meu flanco da dama, e eu vou sofrer nessa parte das dores da agonia. Então aqui eu fico já quase que perdido, vai tudo por água abaixo entrar nessa linha. Então, ele jogou o B5, só que de novo, ele tirou o peso de cima de mim, né, em relação às dúvidas dessa posição, porque eu não tenho nenhum tipo de opção aqui, ele vai jogar o A5, a não ser jogar F4 e iniciar o meu ataque aqui no flanco do rei. Então, esses momentos, eu considero que os caminhos tortuosos foram me levando em direção à posição de ataque, que vai ser um determinante aqui nessa partida. Bom, nesse momento, o Jing jogou o A5 dele, que é o fino, e agora eu joguei o F5, porque de novo eu não tenho opções aqui. Se eu tomar, ele toma de cavalo, tá entrando em C4, eu tô perdido no flanco da dama. Tomar aqui é a mesma linha adiante, eu levo o cavalo, toma B4, o cavalo tá caindo aqui. Então eu joguei F5, ameaçando o lance F6. E aqui já é difícil de jogar do ponto de vista humano, porque mesmo um jogador tão forte como o Jing Liren, qualquer jogador fica ali meio nervoso em relação quando estão te atacando. É sempre mais difícil defender do que atacar. Porque quando tu defende, tu tá tentando salvar a vida. E quem tá atacando tá tentando ganhar o jogo imediatamente. Então, defender é uma tarefa sempre difícil para qualquer jogador. O Jing, ele tomou em F5, agora eu retomei, e ele tomou em B4. A ideia é que se eu tomar aqui, o flanco da dama desmoronou, então aqui eu jogo o lance F6, que é o que eu tava de olho. Porque eu tô de olho em entrar com a dama em G5 e tentar as linhas de mate. A posição já é super complicada de jogar, só que o Jing tinha um plano. E eu vou mostrar pra vocês onde eu cometi um erro de cálculo nesse momento. Porque ele jogou o lance dama G4, eu joguei rei H1, e agora eu sacrifiquei o cavalo em C3. Bom, claro, o bispo dele tá caindo aqui também, mas tomar esse bispo não é bom, porque eu entro numa posição muito inferior do final. Se eu tomar aqui, ele tá retomando, eu tô todo estourado no flanco da dama, o meu rei tá vulnerável e eu perco totalmente as linhas de ataque. Só que aqui eu cometi um erro de cálculo. Quem tava acompanhando na live, enquanto eu tava jogando ao vivo essa partida, percebeu que eu errei aqui. Porque quando eu entrei nessa linha do F6, o meu cálculo todo, ele tava relacionado a, nesse momento, jogar o lance torre G1. Só que eu tinha furado a ideia do Jing, que é a dama E4 trocando as damas. Então eu furei essa linha. E quando ele jogou, foi que eu vi. E eu ainda falei, ai, cálculo capivaroso. Sempre esse cálculo acaba me atrapalhando. Eu errei o cálculo aqui. Por sorte, deu pra improvisar. Deu pra improvisar. Eu joguei o lance torre F4, que defende a ideia do cheque. Tinha esse recurso aqui e a torre tá passando pra G1. Inclusive, não é o melhor lance. O melhor lance, segundo as máquinas, é cavalo toma C3, segurando essa casa e ainda preparando a ideia de torre G1 pra tomar em G7 a posição super confusa. Agora, improvisei e me esquivei dessa bala. Fiquei contente de ter encontrado esse lance, porque me mantém vivo na partida. Embora as máquinas estão dizendo que as pretas estão ganhando, essa posição não é nada fácil de jogar, tá? Mesmo com a avaliação da máquina, eu ainda prefiro estar jogando de brancas essa posição aqui. As máquinas dizem que o melhor lance é a dama H5, que é super difícil. Mas o Jing é que jogou um lance muito mais humano que a dama E6, ele voltou a dama. Porque, vejam lá, se tu jogar um lance como esse, parece estar completamente perdido. Eu jogo cavalo G3 e agora, hein? Tá chegando torre G1, e quando esse cavalo sair dando coice, já era. Só que as pretas têm esse recurso aqui. Cravando o cavalo ainda parece horrível, né? Porque eu tô passando a torre pra G1, vou tirar a dama e vou jogar cavalo F5. Mas o peixe defende. O Jing não entrou nisso. É uma partida simultânea, também ele tá jogando contra vários tabuleiros, e ele tem que jogar de maneira prática. O lance mais natural parece manter a dama numa casa um pouco mais segura. Agora eu joguei torre G1, e aqui eu comecei a me sentir bem. Porque o ataque encaixou. Eu tô com uma peça a menos, mas eu tô atacando, ameaçando mate ali. Super difícil de defender. Ele só tem um lance aqui pra não levar mate agora, que é o lance G6, ele jogou. E agora, torre F3. Por quê? Eu tô abrindo a dama, tô passando o cavalo, mas a linha principal que eu tava vendo era a torre H3, pra entrar com a dama aqui em H6, porque eu tô ameaçando mate em G7. Só que o Jing, ele defendeu, que também é um lance que a máquina não gosta muito, tá? A máquina gosta de lances como torre B8, aqui super complicado, mas ele jogou esse lance que pra mim faz sentido. Como você vê lá, ele tá ameaçando tomar em F6. Ele também traz a ideia de bispo F8 pra defender qualquer tema de mate que eu possa estar preparando, mas ele tá ameaçando essa tomada. Fica lá, se eu tomo de torre, ele toma, e a minha dama tá caindo aqui em E3, eu fico perdido completamente nesse final. Então é um lance bem humano. Aqui, eu vi que ele defendeu essa ameaça. Então, dama H6 já não faz tanto sentido por causa de bispo F8.
E eu passei mais uma peça pro ataque. O cavalo entra dando coice. E aqui o Ding jogou dama D7 e eu me sentia bem nessa posição. Admito que me sentia bem porque o ataque já tinha encaixado. O cavalo pode estar passando pra H5. E aqui eu me lembro que eu tava apertado no relógio, tá? E6 é o melhor lance nessa posição. Porque tô avançando aqui, tem linhas de ataque terríveis, né? Mas eu joguei com medo, né? Sempre um pouquinho de medo. Eu tomei, porque a ideia é que é cavalo H5, cavalo F6. Parece que tô ganhando o jogo. Parece que tudo acabou aqui. O Ding tomou. E agora cavalo H5. E parece que acabou o jogo. Tô ameaçando dama H6, tô ameaçando ganhar a dama também. Só que um jogador como o Ding sempre tem recurso. É um drama terrível. A partida nunca acaba. Nunca seca. Ele jogou torre E6. E agora? Eu posso dar o duplo. Eu ganho a qualidade aqui. Mas ainda vou ter que jogar o final, né? Porque depois no final da linha tá caindo esse peão. E ele tem 2 andando. Pô, isso aqui dá medo também de jogar contra o Ding. Eu joguei dama H6, ameaçando o mate. Agora, a única forma de defender a casa do mate é jogar o que o Ding jogou. Ou F6 ou F5. Ele jogou com F5. E agora eu tomei de passagem. E tô ameaçando o avanço. E a posição tá caindo toda. Né? Porque como é que ele vai defender isso? Se eu avançar e ele jogar com rei H8, eu tô dando mate. E se eu avançar, ele tem que tomar de dama, perde a dama. Então ele bloqueou com o lance dama F7. E agora eu joguei esse daqui, que já tava no radar. Embora as máquinas vão dar... Eu não me recordo, eu ainda não fiz o relatório. Mas um desses lances aqui, do ataque de torre na coluna G, a máquina dá como brilhante. Mas são lances ali não tão difíceis do ponto humano. Porque do ponto de vista humano, né? Porque o rei dele tá trancado, então eu vou sacrificar aqui. Toma, isso vai acontecer no jogo. Ele jogou torre A7 pra reforçar as defesas na 7ª filha, e agora eu joguei torre toma G6, sacrifiquei a torre aqui, ele retomou lá, e agora não tem jeito, ele tá com o rei trancado, ele tem que dar a dama, e aqui a gente vai chegar em outro momento marcante desse jogo, difícil, ali pra mim que tava jogando, porque depois de rei F8, eu joguei cheque, ele voltou, eu joguei cheque, ele voltou pra F8, e se eu jogar dama H6, o que o Ding tá propondo aqui? Empate. Então, ele tá dando a entender que vai repetir, a gente empata o jogo aqui. Foi um dos momentos mais dramáticos desse jogo, porque eu tô com o empate na mão. Só que, eu avaliando a posição, eu me sentia melhor. Eu tô ganhando esse jogo, né? Tô melhor aqui. Só que tô com o empate na mão, então entra esse dilema. Eu podia empatar o jogo nesse momento, só que eu não empatei. Porque 2 coisas me passaram na cabeça. Eu tô ganhando. Se eu empatar esse jogo e depois for avaliar essa posição e estiver marcando 3 pontos pra mim aqui, esse empate vai sair com um gosto de derrota completamente imperdoável. E aí eu me lembrei da frase do Leitão. Tem momentos na vida que eu tenho que se perguntar, tu é um homem ou um rato? E aqui, todo mundo sabe que Rafaelito é um rato. Fui como homem, né? Fui como homem. Joguei nesse momento, dama toma D5 e vamos pro jogo. Tá caindo a torre, tá caindo o cavalo, tem cheque aqui, posso tomar em C3 e joguei o sólido. Porque o Ding tirou a torre do ataque. Ainda tem uma ideia de tomar aqui uns temas de mate. O peão tá avançando, o cheque promove. Cuidado, né? Então eu joguei bem sólido, eu joguei cheque. E quando ele tirou o rei, eu tomei em C3, mesmo com o cavalo caindo. Não tomei esse cavalo, porque assusta um pouco também essa posição. Se eu tomar o cavalo, ele tá tomando aqui. Tô levando o mate, tá avançando. Assusta demais. Então eu tomei em C3, que é o lance mais sólido que eu poderia jogar, e mantenho todas as mesmas ameaças, ó lá. O cavalo tá caindo, a dama tá vindo pra cá, toca a torre, entra ali, o cavalo tirando as casas do rei aqui. O Ding Liren abandonou uma das partidas mais inacreditáveis, a partida da minha vida, o dia que eu ganhei do Ding Liren. Claro, foi numa simultânea, mas de qualquer modo, uma partida que eu nunca vou esquecer na minha vida, com certeza. Observem que, no dia que eu soltei essa partida pela primeira vez, um comentário foi o que eu jogaria contra B4. Porque olha essa posição. Se eu tomar aqui, ele tá dobrando as 2 torres na 7ª filha e pode tentar lutar por algum perpétuo. Porém, aqui dá pra tomar em C6, que é uma linha interessante. E quando tu toma em A3 ameaça no mate, tem esse recurso, ó lá, porque a torre tá solta em E2. Então é uma posição que o Ding ainda podia tentar passar alguma rasteira, mas ele não tentou. Jogou como um cavaleiro e abandonou. Porque aqui tem que cobrir de torre. E agora tu leva esse aqui, tá completamente, inteiramente perdido. É fim de jogo. Ai, minha vida! Deve estar perdido. Daí cai tudo. Abandonou. Abandonou! Inacreditável! Ganhamos, Jenny! Inacreditável! Abandonou! Inacreditável! Ai, ai, ai! Eu não posso acreditar!
Ganhamos do Ding Liren. Inacreditável. E tá no ar a precisão desta peleia. Eu achava que tinha um lance brilhante aqui, mas não tem. Ah, o Capivara não tem um minuto de sossego. Nem na partida que eu ganho do Ding, não ganho um brilhantinho. Achei que Torre Toma G6 era brilhante, mas não é. Ah, o peixe não me dá moleza. Marca aqui uma capivarada pro Ding. Foi o lance dama D7, segundo as máquinas, melhor era dama C8, acho que pra escapar, né, do avanço que eu acabei não vendo durante essa partida, mas não tem problema. A partida da minha vida tá aí. Comenta aí embaixo qual é a partida da tua vida. E se tu gostou da análise, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.